Olá, mulher de valor, eu sou. Esse é o nome do nosso canal, do Ministério de Mulheres da Comunidade Evangélica Atos de Amor em Brasília, Distrito Federal, e nós estamos aqui mais uma vez para nos conectarmos umas com as outras e também com Deus, principalmente, né? Ele que proporciona essa conexão entre nós. E hoje eu quero trazer para você uma meditação que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã, quando eu despertei e observei um sol tão belo. Por isso que eu estou aqui fora. Espero que você consiga perceber esse sol lindo. E eu fiquei pensando o quanto o sol faz diferença na nossa vida. Eu morei numa região onde o sol se escondia por muito tempo no inverno e sentíamos muita falta dele. E então, quando eu hoje despertei que vi esse sol, me lembrei disso e principalmente me lembrei da palavra do Senhor. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: mas para vocês será o nascer do sol. O sol da justiça vai surgir sobre aqueles que honram o meu nome e a cura vai irradiar das suas asas. Amém? Malaquias escreve, o profeta Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Essas são as últimas palavras desse livro, quando ele diz que Jesus é o sol da justiça e que essa justiça, que esse sol, ele traz cura. E Neemias escreve esse livro num período muito interessante, em que Israel estava numa crise, porque algumas profecias anteriores ainda não tinham se cumprido e Israel até achava que não iam se cumprir pelo tempo que já tinha passado e ela estava demorando muito. E eles se acomodaram da forma como estava, não estava tão ruim, mas podia ser bem melhor. Porém, eles se acomodaram, se casaram com pessoas mais prósperas para organizar a sua vida financeira, se envolveram com a sua própria vida, olhando para si mesmo. Esse foi um momento em que os gregos criaram o teatro e eles gostavam de trazer relatos dramáticos. Israel se envolveu com isso, esqueceu, se afastou um pouco de Deus, e quando nos afastamos de Deus, isso gera crise pessoal, crise na nossa vida. E naquele momento em que ele fala, havia crise em Israel. O profeta observa uma crise que talvez as pessoas não estavam percebendo. E eu acho tão interessante porque esse livro foi escrito em 460 a 430 a.C. E ele fala e traz Jesus como sol da justiça e falando de crise que nos afasta de Deus, mas ao mesmo tempo, quando nós paramos para pensar e observamos a nossa volta, o tempo de crise também, ele nos aproxima de Deus. Quando nós não nos conformamos, porque Israel acabou se conformando com a situação, mas quando nós não nos conformamos com as crises, quando nós nos sentimos afetados pelas crises e que nós desejamos sair delas, muitas pessoas, aquelas que talvez até então ignorasse a presença de Deus, começa a buscá-lo, começa a entender que não dá para entender aquela situação por si só, que há necessidade de alguém nessa situação que possa nos tirar dessa tristeza, dessa falta de esperança que as crises promovem. E hoje nós estamos vivendo nesse tempo, no ano 2021, e nós estamos passando por uma crise. Todas as nações do mundo nesse momento estão passando por uma crise que veio repentina por causa de um vírus, né? O coronavírus 19, e que tem afetado e levado muitas pessoas. E essa falta, essa saudade, essa falta de entendimento a respeito do que está acontecendo gera crise. E muitos têm se aproximado mais de Deus por conta disso, com muita dor, com muito sofrimento, mas têm buscado a Deus por conta disso, né? E
E a palavra diz, que nós lemos agora, que o Senhor Jesus é o sol da justiça que traz cura. E Ele traz cura para a nossa alma, Ele traz cura para o nosso espírito e também cura para o nosso corpo. Eu não estou dizendo para você que é para você apenas se concentrar e tomar sol, porque vai ser curado do vírus, mas faz sentido porque nós temos visto cientificamente, nós temos ouvido nesse tempo, que o sol é aquele que é de onde nós recebemos a vitamina D, que é essencial para o nosso organismo e que nesse tempo ela está sendo mais essencial ainda. Por quê? Porque ela protege o nosso organismo contra o vírus que tem nos atacado, que tem roubado a nossa saúde e a vida de muitos dos nossos queridos. E a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. E a ciência nos ensina nesse momento, e até contradizendo algumas coisas que nós ouvimos há tempos atrás, o sol do meio-dia é o principal momento do sol para nos fortalecer e fazer com que o nosso organismo receba a vitamina D. O sol das 12 às 14 horas é o que nós precisamos, e sem protetor solar, para que o nosso organismo possa receber. Os suplementos que nós tomamos, que fortalece o nosso corpo, que nos traz vitamina D, eles são importantes, mas eles não duram muito tempo no organismo, segundo os estudos científicos. O que faz com que a vitamina D perdure mais tempo no nosso corpo é aquela adquirida pela exposição ao sol. E o mais interessante do que eu observei nisso é que nós não precisamos nos expor muito ao sol. Apenas de 10 a 15 minutos todos os dias é suficiente para proteger todo o nosso organismo, fortalecer contra os danos causados pelo vírus e até mesmo evitar que possamos ser contaminados. E isso é tão precioso porque nós não valorizamos muitas vezes a presença do Senhor ou a busca do Senhor, o sol da justiça. Nós não precisamos, assim como o sol natural protege o nosso organismo, que não há outra coisa que seja tão eficiente quanto ele, também para o nosso espírito nada substitui a presença do Senhor, nada substitui o sol da justiça. E claro que nós podemos e devemos buscá-lo em todo o tempo, mas se nós fizermos dessa forma, buscar ao Senhor de 10 a 15 minutos todo dia da nossa vida, com bastante intensidade, eu sei que a nossa vida vai ser mudada, a nossa vida espiritual, as nossas emoções serão curadas, nós seremos fortalecidos nesse momento de crise, até para evitar esse medo que tem assolado a vida de muitas pessoas. Eu quero, através desse vídeo, convidar você para refletir nisso. Jesus é o sol da justiça. Nada o substitui. Que você o busque todos os dias. Assim como o seu organismo precisa do sol, que de 10 a 15 minutos o seu corpo recebe no mínimo 10 mil IUs de vitamina D. Enquanto que eu tomo um suplemento que dá ao meu organismo 7 mil IUs. Mas o sol, ele proporciona muito mais que isso. Isso é impressionante, é maravilhoso. Há tanto tempo o profeta já falava em crise. Hoje nós estamos vivendo uma crise. E da mesma maneira que naquele tempo o sol da justiça, Jesus, podia tirar aquelas pessoas da crise e trazer nova esperança, ainda hoje também, o sol da justiça continua sendo resposta para a nossa vida. E eu quero que você pense nisso, mulher. Eu quero que você entenda que Jesus é a resposta. Seja qual for a crise que você esteja vivendo nesse momento. Pode ser uma crise interior, uma crise familiar, uma crise no casamento, uma crise financeira. Busca o Senhor todos os dias. O seu organismo precisa de sol, o seu espírito precisa do sol da justiça. E Ele é a resposta para tudo na sua vida. Pense nisso, pratique isso. Amém? Eu creio que vai fazer diferença na sua vida. E se essa palavra fez sentido para você, compartilhe. Isso será importante para nós e alcançará a vida de muitas mulheres que talvez estejam precisando de ouvir e serão edificadas através dessa palavra. Beijo no seu coração e nós nos encontraremos no próximo vídeo.